Eu te dou graças. Obrigado, Espírito Santo, que está aqui no nosso meio e dentro de nós. Eu louvo o teu santo nome, Jesus. Nós te damos legalidade para que o Senhor possa entrar em nossos corações, fazer aquilo que o Senhor quer fazer segundo a tua vontade. Que a água da tua palavra nos limpe, Pai, e nos torne ainda melhores. Nós te agradecemos, Pai, por estarmos juntos em família. E te agradecemos por aqueles que vão chegar, para que essa família cresça, cresça e cresça. Tudo para a glória do nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus Cristo. A Ele a honra e toda a glória para sempre. E os que creem gritam amém. Agora você pode sentar. Quem ama Jesus aqui, dá um glória a Deus. Oh, aleluia. Dá uma salva de palmas para o Ministério A Rede. São os nossos tangedores. Vocês podem sentar. Geraldo, você continua sentado, fica aí. Os demais podem ir. Eu quero trazer uma palavra que está no meu coração. E quero dizer a vocês, já me apresentando para quem não me conhece, quem está visitando, né? Irmãos que estão aqui em Cristo. O meu nome é Bruno Rei, né? Eu sou casado com Vanessa. Nós temos 3 filhos. E se eu estou pregando hoje aqui, em primeiro lugar eu devo a Deus, segundo a minha esposa, porque foi através da perseverança dela por mim que hoje eu me encontro em Cristo Jesus. Ela me mostrou Jesus não só com as palavras, mas ela mostrou com a sua conduta. E foi a primeira pessoa que eu pude ver Jesus. Eu já vi muitos pregadores, muitas pregadoras de Deus, mas ver a palavra se cumprindo na vida de uma pessoa, eu vi na vida da minha esposa. E eu sou a resposta dela. E se ela estiver me ouvindo, um beijo, minha esposa, eu amo você. Amém, meus irmãos. Eu quero também agradecer ao meu pai espiritual, o pastor Edilson de Lira, a minha mãe espiritual, Misael. Eu jamais poderia pegar um microfone para pregar sem expressar a minha gratidão que eu tenho por esse casal. Eles me apontaram a direção de Cristo, são eles que me corrigem, e me corrigem, e me corrigem, e me corrigem, mas me ama muito, porque quem ama, corrige. Quero agradecer ao pastor John, a sua esposa, e a minha família, Verbo Arco Verde. Que marcha ontem, hein, gente? Eita Deus! Foi linda a marcha para Jesus. É tão linda a gente ver a igreja entrando no centro do propósito que Deus chamou ela para fazer, que é ir às ruas. É que a gente possa brilhar, para aqueles que estão perdidos na escuridão, possa ver a luz, o farol brilhando. E ontem foi lindo, a gente louvando ao Senhor, vendo pessoas se rendendo a Jesus, pessoas nas portas das casas, do comércio, das janelas dos apartamentos. Foi lindo demais, gente. Eu quero pedir a você que fique com o coração aberto. Eu vou pedir rapidamente que você dê 3 glórias a Deus bem forte, ok? Vamos lá? 1, 2, 3. Glória a Deus! Aleluia! Eu pedi para você dar glória a Deus antes, porque talvez na pregação você não dê não. Então, para garantir as glórias a Deus, eu já pedi para dar antes, tá bom? O nome dessa mensagem que eu quero trazer para você é uma escolha. Escolher Jesus Cristo é uma escolha diária. Não é escolher Jesus uma vez e a gente vive de todo jeito, não. A gente escolhe Jesus e a gente decide que Ele agora tome o controle do nosso carro. Tem muitas pessoas que entram no carro e dizem assim: Jesus, vem no carona. Mas Jesus está dizendo: deixa eu pegar o volante, vem você para o carona, porque eu quero conduzir a sua vida. A gente ouve muito assim: Deus está no controle da minha vida. Mas será que Ele está no comando? A gente tem que entregar o comando a Jesus. Porque tem coisas que a gente pode fazer, mas tem coisas que só Jesus faz. E é muito melhor a gente entregar o controle para aquele que conhece e é o dono da sabedoria. Ele sabe o ontem, Ele sabe o hoje, Ele sabe o amanhã. Então, se nós confiarmos isso a Ele, a gente vai ser bem sucedido em todas as coisas.
é entregar a nossa vida, entregar o nosso trabalho. Eu sempre digo isso, olha, antes de você pedir a Deus para abençoar um projeto seu, pergunte a Deus qual é o projeto dele, porque o projeto dele já vem abençoado. A gente deve perguntar, Senhor, o que o Senhor quer fazer? Muitas pessoas elas falam assim, olha, eu já orei e pedi para Deus abençoar. Eu planejei algo e Deus está abençoando. Mas é muito melhor quando a gente pergunta assim, Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Porque o maior prejuízo de uma pessoa é ela ser um sucesso naquilo que Deus não chamou ela para ser. Tem pessoas que estão sendo bem-sucedidas aí, mas Deus nunca chamou elas para isso. E talvez ela vai estar perdendo tempo. Nós sabemos que essa vida, ela é passageira. Ah, e como é passageira? Ela é muito rápida. Um dia desses eu tinha 14 anos, gente. Hoje eu estou com 47 anos. Eu sei que eu tenho esse rostinho de 25, mas eu tenho 47. A coisa passa muito rápido. Pergunta para alguém que tem 90 anos de idade, diz assim, sua vida foi como? Ela vai dizer, foi como um piscar de olhos. Um dia desse eu era uma garotinha. Hoje eu estou com 90 anos de idade. É muito rápido. E não sei se você percebe, os dias de hoje as coisas estão mais rápidas ainda. Começa a semana na segunda-feira, quando pensar que não é domingo. Começa o ano, olha, já vamos agora direto para o final do ano. Lá vem Réveillon aí. De novo. Parece que foi mês passado que foi o Réveillon e já está chegando novamente. As coisas estão rápidas. E Deus, Ele quer cada um de nós para Ele. O mundo, ele tenta nos distrair. Estamos em uma geração em que as pessoas estão distraídas. E às vezes não é nem porque ela é distraída, é porque o mundo está bombardeando as pessoas com informação. A gente vê tanta informação, é tanta coisa. Você não reparou assim? Às vezes eu pego o celular, vou mexer no meu celular e digo assim, não, só vou mexer 15 minutos. Aí vou pensar que não, passou 1h30. É assim com você também ou não? Então a gente vai entregando. E uma das estratégias do enganador, o nosso opositor, o diabo, é nos distrair, para que a gente não possa perceber o que Deus quer que a gente faça. Ele quer tirar a gente do nosso propósito. Ele quer trazer trabalho. Você sabe que tem muito trabalho, ocupação, que não é Deus que está dando. Toda a ocupação que Deus coloca na vida de alguém, e essa ocupação está te afastando dele, pode ter certeza, não foi Deus que te colocou nisso. Ah, Bruno, mas você não sabe, eu estou ganhando 10 vezes mais. Ok, mas prosperidade não quer dizer que é de Deus não, irmão. Tem prosperidade de Deus e tem prosperidade do diabo. Lembra lá na montanha das tentações? O diabo chamou Jesus na terceira tentação e disse assim, se prostrares a mim, eu te dou o reino. Porque tem propostas que vão acontecer para mim e para você, que são somente para te tirar do propósito, só para te afastar. É por isso que a gente precisa saber, Pai, qual é o seu plano para a minha vida? Eu sou um evangelista. A palavra do Senhor fala em Efésios 4:11 sobre 5 dons ministeriais: pastor, profeta, evangelista, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Eu sou um evangelista. E não é porque eu li na Bíblia somente e aquilo já bastava, só em ter na palavra eu já queria. Mas quem me levantou como evangelista foi o meu pastor Edilson de Lira, por ver os frutos que eu estava dando. A árvore, ela é conhecida pelo fruto que ela dá. É por isso que no verbo da vida você não vai ver ninguém colocando as mãos na cabeça de outros, dizendo, você é pastor, se levanta. Primeiro o fruto tem que acontecer. Amém? Primeiro se enxerga, porque a gente vê muita gente que é chamado, tem chamado em Deus para outra coisa, e por ser amigo do pastor, o pastor vai lá e impõe as mãos, você agora é um pastor. E aí aquela pessoa fica sobrecarregada, calçando o sapato que não é dele, aí fica com um chamado pesado, aí entra em depressão. Por quê? Porque Deus nunca chamou isso. Nunca chamou ele para fazer isso, pastor. E glória a Deus pelo nosso ministério, que ele nos instrui a gente identificar a árvore pelo fruto. Está entendendo isso, gente? Bruno, como é que você sabe que você é evangelista? O próprio Deus, em voz audível. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus continua falando. O Senhor diz, vocês não viverão só de pão, mas de toda palavra que sai. Não é que saiu, é que sai da boca de Deus. A palavra de Deus, ela continua saindo, e tudo que continua saindo não vai contra a palavra dele, ele sempre confirma o que já está aqui.
para a gente não estar criando evangelhos. Amém, irmãos? Quando você tem dúvida de uma coisa, passa pelo crivo da palavra, passa pela peneira da palavra. Se passar pela palavra é de Deus, se não passar é do diabo. É assim, ou então da nossa mente, porque nem tudo é do diabo, tem coisas que é a gente que cria. Amém? E Deus disse assim uma vez para mim em voz audível, disse: se você parar de evangelizar, você não terá recompensa alguma. Ficou bem claro, não foi, pastor? Então eu sei aonde é que será o meu galardão. É se eu anunciar Jesus Cristo, e aqueles que são de Jesus vêm para Ele. Entenda que um ato de falar de Jesus para as pessoas, você e eu não temos o papel de convencer ninguém. A nossa missão é anunciar com as palavras e com a nossa vida. Amém? E quem é que tem o papel de convencer? O Espírito Santo. Então fica tranquilo, você só fala. Eu já vi muitas pessoas pararem de falar de Jesus porque dizem assim: já falei para 5 pessoas, nenhuma das 5 quis. Continue falando, sua função não é convencer. Quem convence do pecado e do juízo é o Espírito Santo. A gente só fala. Você é como se fosse um carteiro. Um carteiro, ele não entrega uma carta numa casa e ele fica assim: agora abre aí para eu ver a carta, o que é que está escrito. Não, ele entrega a carta e vai-se embora, vai para a próxima. Nós somos os carteiros do Espírito Santo. Eu e você temos a missão de acender a luz dentro das pessoas. Aqui em Pernambuco é a CELP, a energia? CELP. Quando alguém constrói uma casa, você tem que ir na CELP para pedir autorização para ligar a energia elétrica na sua casa, né? Então quem faz o papel de ligar a energia na casa é quem? A CELP. Mas a CELP não vai entrar na sua casa já botando luz sem você pedir, não. Alô? Jesus também trabalha da mesma forma. Ele é a luz do mundo. Os mensageiros que somos nós, a gente anuncia Jesus Cristo. Mas o deixar colocar a luz, cabe a mim e a você, deixar Ele fazer ou não fazer. Amém? Olha o que eu vou ler para você aqui, está em Apocalipse, que é o versículo mais triste da Bíblia. Esse é o versículo mais triste da palavra. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Quem ama a palavra de Deus aí? Poderia ser mais forte. Quem ama a palavra de Deus? Preste atenção que o que eu vou falar nada é meu. Está escrito. A palavra não mente. A palavra não falha. Ela nunca falhou. Nunca falhará. Tudo que a palavra falou se cumpriu. E o que ainda está para se cumprir, a gente está vendo se cumprir. Diz assim: se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Sabe que é uma mensagem que tem sido pouco pregado nas igrejas. É falado da importância da salvação e de se manter salvo. Eu sabia que vocês não iam dar glória a Deus, por isso que eu pedi antes. Se manter na salvação. Aqui é o versículo mais triste: aquele que não for achado no livro da vida. Querido, você querendo ou não, acreditando ou não, gostando ou não, um dia você vai estar diante de Jesus Cristo. Ah, mas eu não acredito, é um direito seu. Deus te deu livre-arbítrio. Mas um dia, você querendo ou não querendo, acreditando ou não acreditando, você vai estar diante de Jesus. E você sabe o que é que Jesus vai te perguntar? O que foi que você fez com o que eu te entreguei? Jesus nunca vai nos julgar segundo a sua reta justiça, porque Ele sabe que somos falhos. Ele vai nos julgar segundo as nossas escolhas. Ele vai perguntar para nós, vai dizer assim: ô Bruno, o que foi que você fez com a palavra que eu te entreguei? Você decidiu fazer a sua vontade ou você decidiu seguir a minha palavra? Isso é fator determinante. Todo ser humano, ele é eterno. Diga comigo, todo ser humano, ele é eterno. Ou a gente vai passar a eternidade com Deus, ou a gente vai passar a eternidade no inferno. Bota essa boca para lá de inferno. Querido, se você não acredita no inferno, você não pode acreditar na Bíblia.
Porque ou a gente acredita nessa palavra 100%, ou ela é 100% verdadeira, ou ela é 100% enganosa. E eu posso te garantir, a palavra de Deus é 100% verdadeira. Jesus, ele fala em Eclesiastes, ele disse: eu coloco diante de vocês 2 caminhos. Quantos caminhos, gente? Você já viu aquela frase que as pessoas falam assim: todo caminho leva a Deus. Não é todo caminho leva a Deus, só tem um caminho que leva a Deus. É por isso que João 8,32 é o versículo que ele é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça qual é a verdade, e essa verdade vai nos libertar. Libertar de quê, Bruno? Libertar de todo engano, de todo vento de doutrina. O espírito do engano está aí, enganando a muitos. Jesus, ele fala: colocarei diante de vós 2 caminhos, caminhos de vida e caminho de morte. Aí ele deixa o conselho: escolhe, pois, o caminho da vida. Eu tenho uma filha de 24 anos de idade, tenho um outro filho de 18 e outro filho de 16. Você sabe que todo pai, ele pode instruir enquanto há tempo de instruir, mas os filhos vão crescer e eles vão embora. E cada um agora vai tomar a sua escolha, independente do que o pai quer que eles façam. Eles têm a escolha deles: seguir o que o pai falou ou desobedecer. Eu sempre digo: filho, não anda com esse tipo de pessoa. Quer se dar bem, segue o conselho do teu pai. É isso que Deus está fazendo conosco. Ele nos dá os conselhos por meio da tua palavra. Aquele que segue será bem sucedido. Em quê? Em todas as coisas. Ele está dando uma dica. A Bíblia, ela é o manual humano. É ou não é, gente? Agora a gente compra um celular, a gente nem lê manual. O brasileiro em si, ele não tem um costume de ler manuais. Ele simplesmente pega, sai ligando, sai futucando. Aquele aparelho tem tanta coisa, tem tanta utilidade, tantas ferramentas, e a gente às vezes só usa 10% do que ele está oferecendo. Por quê? Porque não lemos o manual. A palavra de Deus é o manual do homem. É para que o homem funcione bem em toda a sua capacidade. Para que a gente possa andar alegrando a Deus em cada passo que a gente dá. A palavra de Deus é ela que nos equipa para vivermos aquilo que Deus quer que a gente viva. João 14 disse, Jesus está falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Observe que ele não disse: eu sou os caminhos. Eu sou o caminho, no singular. Só tem um caminho. É por isso que eu quero que você leia na sua Bíblia. Para você não dizer: não, isso aí é a Bíblia do cabeludo. Não tem Bíblia do cabeludo não, só existe uma palavra, irmão. Eu falo cabeludo porque às vezes alguém vê assim, né, pastor? Eu falo: você parece um cabeludo pregando. Qual é o problema, irmão? A palavra de Deus, ela é única, ela é fiel. E a salvação nunca foi porque merecemos ser salvos. A salvação é por meio da fé. Aí a gente não vai entender como alguém que nunca fez nada para Deus. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu conheci a história de um homem americano que ele recebeu a missão de pregar para um homem só. Só para um homem. A missão desse homem era evangelizar um homem. Sabe quem era esse homem? Bin Laden. A história desse homem é curiosa. Isso aqui não é uma falácia, é uma história verídica. Esse homem, ele saiu dos Estados Unidos para anunciar o evangelho para Bin Laden no Oriente Médio, enquanto o exército americano estava procurando ele em cavernas. Esse homem teve 5 visitas a Bin Laden. Querido, se Bin Laden aceitou a segunda visita, é porque ele gostou da primeira. E se ele gostou da primeira, e da segunda, e da terceira, e da quarta, não se surpreenda se você chegar no céu e Bin Laden estiver lá. Tem pessoas que você não vai dar nada e ela vai estar lá no céu. E tem pessoas que você tem certeza que vai estar lá e você vai procurar e não vai encontrar. Porque o céu é surpreendente. O céu é algo que a gente vai chegar e a gente vai fazer assim, completamente diferente de tudo que me falaram. É muito melhor. Oh, meu Deus do céu.
Eclesiastes 3:11 diz assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esta possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Eu vou falar para você 3 coisas que Deus não disse, que todo mundo acha que foi Deus que disse. Uma delas é, a primeira delas, né? Todo mundo é filho de Deus. Quem já ouviu isso aí? É o que a gente mais ouve. Todo mundo, não, eu também sou filho de Deus, eu também sou filho. Isso não faz de ninguém filho de Deus. E eu descobri isso na palavra. Eu achava que todo mundo era filho de Deus, mas todo mundo é feitura de Deus, é criatura de Deus. A gente só se torna filho mediante uma confissão, recebendo-o como nosso Pai. Como? Crendo de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus e que Ele ressuscitou dentre os mortos, morreu e ressuscitou, e confessa com seus lábios diante dos homens. Por que diante dos homens? Eu gosto da versão hebraica porque ela diz assim: confessai Jesus diante dos homens, para que as pessoas entendam. Porque Jesus disse assim: aqueles que me negarem diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Mas aqueles que me confessar, diga comigo, aqueles que confessar. Jesus falou: eu também confessarei vocês diante do meu Pai. Então é preciso uma coisa. A gente ouviu coisas erradas demais. A outra é que todo caminho leva a Deus. Não é todo caminho leva a Deus. Só Jesus Cristo leva as pessoas a Deus. Ele é o intermediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, Ele é o canal que leva o homem, que arranca o homem do império das trevas e transporta ele para o reino do Filho do amor de Deus. Você sabe a diferença de um imperador para um rei? Um imperador, você vê que Jesus, ele transporta de um império para um reino. Um imperador faz com que o povo trabalhe para ele, que o povo morra, mas que mantenha todo o conforto do imperador. O povo tem que morrer para que o imperador não perca as suas regalias. Mas um rei é diferente. Um rei, se preciso for, ele dá a própria vida pelo povo. Religião vem da palavra religare. Religião é o homem se esforçando para se chegar a Deus. Eu sei que isso quebra muitos biscoitos. Algumas pessoas ficam até, como assim? Eu ouvi isso desde pequeno, que religião. Deixa eu dizer uma coisa para você. A religião é o esforço do homem. É o homem na terra se esforçando para alcançar a Deus. Mas cristianismo é um Deus que desce para alcançar os homens. Você nunca vai ouvir na história da humanidade alguém que era um rei e que quis se tornar plebeu. É sempre os homens querendo se enaltecer, querendo tronos, querendo cargos, querendo posição. Mas cristianismo é o papel de servir a todos. Cristianismo é um Deus que se despe da sua autoridade e poder, do seu trono, para estar no meio de nós. Ele, sendo Deus, se torna homem dentre os homens, o menor de todos, para que a gente possa andar com o próprio Criador dos céus e da terra. Observe a humildade de Jesus Cristo. Humildade não tem nada a ver com pobreza, gente. Humildade é alguém que criou os céus e a terra, o sol, as galáxias, as estrelas, o mar, as montanhas, tudo que você imaginar, Ele criou pela força do seu poder e é estabelecido pela sua palavra. É esse homem agora a ser gerado no fruto de uma jovem. Essa jovem coloca o Criador do universo nos braços e amamenta o Criador dos céus e da terra. Sabe, Jesus, ele foi um neném. Aquela mãe Maria, mulher de dignidade, mulher de honra. Mulher de honra, meu irmão.
Maria foi escolhida entre as mulheres. Para com essa coisa de que cristão não gosta de Maria. Maria tem muita honra em nosso meio. Nós reconhecemos que ela recebeu uma missão exclusiva dada pelo próprio Deus, de colocar no seu ventre aquele que iria salvar o mundo. Então Maria pegou aquele bebezinho, muitas vezes ela limpou o cocô. Ah não, Jesus não fez cocô. Você que pensa que a religião está aqui, ó. Fez cocô, fez xixi, vomitou, gofou, e Maria limpando ele, cuidando dele, e Maria zelando dele. Ele foi crescendo, tomou muitas topadas, deve ter caído, se ferido, e a mãe cuidou. Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? É a humildade de Deus nascendo dentre os homens. Ele, sendo Deus, se torna homem, dentre os homens o menor, fazendo com que a criação o coloque o Criador nos braços. Ele mesmo estabeleceu na sua palavra. Ele disse: aos soberbos eu rejeito, mas aos humildes eu exalto. Quer ser grande em Deus? Faça de todo mundo superior a você. Deixa o Espírito comunicar a gente, amém? Uma mensagem que a gente também fala muito, a terceira, que é: se você fizer o bem, você vai morar no céu. Deus nunca disse isso. A palavra de Deus diz que a salvação é pela fé e não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2. Não é porque a gente merece. Não tem um aqui nesse auditório que mereceu ser salvo. Não tem um no Brasil, não tem um no planeta que se chama Terra que foi salvo porque merecia ser salvo. Porque salvação nunca foi por merecimento. Eu dou aulas no Rema, e quando termina as aulas de evangelismo, algumas pessoas chegam para mim e falam assim: ô professor, eu tive um tio. Quando é tio, é pai, é mãe, é avô, sempre tem um parente. Ele diz assim: que rapaz, ele era o exemplo da nossa casa. Era um homem generoso, ele ajudava os pobres. Se alguém precisasse, ele tirava a roupa do próprio corpo e dava. Só não tinha Jesus. Aí eu disse: só não tinha quem? Só não tinha Jesus. Eu digo: meu irmão, se faltou Jesus, faltou tudo. Jesus não é um adereço, não é uma pulseira. Se faltar Jesus Cristo, não tem como ser salvo. Ele pode ser educado, ser bom pai, ser bom filho, ser bom marido. Ele pode ser bom em todas as áreas, ser generoso. Mas isso não salva ninguém. Eu ontem falei lá na marcha: aquele ladrão da cruz, o que foi que ele fez de bem? Ele tomava café e almoçava com Satanás todo dia. Mas no último minuto de vida, Jesus disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. Observe que não é por obras. Agora, a palavra de Efésios diz: aqueles que são salvos para as boas obras. Como é que as pessoas vão saber que nós somos de Deus? Pelas obras que nós fazemos e não por aquilo que falamos. A palavra do Senhor fala em Hebreus que sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu pensava que era eu que tinha que viver me santificando, orando, me guardando, lendo a Bíblia. Mas essa palavra está dizendo isso: sem santificação, quer dizer, se a sua vida não transparecer o santo, o mundo que não conhece Deus jamais o verá. Porque as pessoas que não creem em Deus só podem ver Deus se ver Deus em você. Como é que eles vão crer num Deus se eles não têm fé para isso? Eles têm que ver Deus em nossas vidas. Aí ele vai dizer: tinha que ter sido Deus na vida desse homem. Amém, meus irmãos? Eu sou uma pessoa que eu sou convidado às vezes para velório.
E quando eu estou em velórios, eu não falo o que as pessoas gostam de ouvir, gente. Eu não sou político. Político é assim. Lógico que não são todos, mas toda regra tem sua exceção. Então, um político, ele fala assim, você fazer um pedido, rapaz, estou precisando de asfalto na minha rua. Aí ele vai dizer, vou dar uma providência nisso. Aí depois esquece. Não é assim? Faz uma promessa, depois esquece. Toma uma topada, esqueceu. Não precisa anotar nada não. Não precisa falar com ninguém não, já tá aqui. O cara sai ali, tomou uma topada, caiu tudo, esqueceu. Não lembro mais de nada. Mas a verdade só pode ser pregada por quem ama. Porque quando alguém quer falar a verdade sem amor, é melhor que você não fale. Porque você só está sendo crítico. E eu falo porque eu quero que todas as pessoas sejam salvas. Essa é a minha missão, anunciar o evangelho da salvação. Para que nenhum se perca. O que vem de bom em mim, irmãos, não sou eu. É Cristo. Tudo que eu tenho de mal é meu. Mas tudo que eu tenho de bom vem dele. Eu não estou aqui trazendo a minha palavra, eu estou falando a palavra de Deus. Tem pessoas que estão aqui que elas nunca confessaram Jesus publicamente. Que nunca renderam o seu coração para Jesus. E eu posso dizer, eu estou aqui porque Deus me enviou para você. Você sabia que às vezes Deus costuma trabalhar assim. O presente que você precisa vem na embalagem que você não esperava. Eu falo, logo um cabeludo. Eu pensei que ia vir um americano dos olhos azuis pregar para mim. Aí mandou um cabeludo, tocando tambor, dançando. Aí diz, é justamente esse. E Jesus vai dizer assim para você, lembra que eu mandei um cabeludo lá em Arco Verde? Pois é, ele era meu filho. E eu usei ele para falar de mim a você. Quando ele te chamou para me receber, quem você escolheu? A mim ou as suas vontades? Quando eu chego em velórios, eu percebo a dor das famílias, eu sinto aquela dor, eu choro com eles. A palavra diz, chore com os que choram, se alegre com os que se alegram. E eu choro, eu sinto a dor deles, eu abraço a viúva, ou viúvo, ou parente que perdeu. Mas, queridos, eu não hesito em falar a verdade. Porque você sabe o que é que a gente mais ouve em velório? Está com Deus. Aí vem lá, sei lá, um pastor, um padre, às vezes vai chegar lá e vai falar, não, está com Deus agora, ele está nos braços do Pai. Aí quando me entrega o microfone, eu digo, eu tenho que falar a verdade, gente. Eu não falo a verdade porque eu quero chocá-los. Eu falo a verdade porque quem ama externa verdades. Eu nunca vi uma mãe que ama um filho e está vendo esse filho correr para frente de uma carreta a 180 por hora e fica assim, não vou falar não. Pode assustar o povo, né, se eu gritar aqui. Para todo mundo, não vou olhar não. Vamos ver se essa carreta vai atropelar ele ou não. É isso que uma mãe faz? Querido, uma mãe ela tem um brado. Quando uma criança ela corre na pista e a carreta está vindo, a mãe fala, meu filho, sai daí rapaz. Se possível for, ela até se joga na frente da carreta, mas salva a criança. Porque o amor tem um grito. O amor tem uma voz. Não existe amor que se cala vendo o erro. Porque as pessoas estão caminhando para o inferno, meus irmãos. E o inferno não é o que as novelas, jornais e propaganda de cerveja mostram, não. Inferno é um lugar de dor eterna. Não são 80 anos, não são 90 anos, nem 100 anos. Experimento é uma dor eterna. Pega um alicate. Não faça isso não, é só uma dica, tá? Aperta no seu dedo. Não manda alguém apertar. Diz assim, aperte com toda a força agora. Na cabecinha do dedo aqui, vai com o alicate. Agora, vá, aperta. Só 5 minutos. Querido, não passa no tempo. Por quê? Porque está tendo uma agonia. É ou não é?
Você fica olhando, não tem condição. 1 minuto parece 1 hora. A palavra de Deus fala, e eu não vou poder abrir por causa do tempo, mas a palavra do Senhor diz que o rico e Lázaro, que todos chamam de parábola, mas não é parábola, porque quando cita nome de pessoas, não é parábola, é uma história verídica, porque parábola não cita nomes. E o nome dessa história é O Rico e Lázaro. Essa história do rico e Lázaro é uma história muito bem conhecida. Sabe, é um homem rico e um homem pobre, onde o homem pobre, resumindo, ele dormia na porta desse homem rico. Só que o homem pobre cria em Deus e o rico não cria. Os dois morrem. O rico vai para o inferno. O rico vai para o inferno não é porque ele é rico, não, é porque ele não creu em Deus. O pobre vai para o céu não é porque ele é pobrezinho, coitadinho, não. Ele vai para o céu porque ele cria em Deus. E estão lá, um no céu, o rico está lá no inferno. Observa que dá para ver o pobre com Abraão. E aí ele diz: pai Abraão, deixe que eu passe daqui para lá. Então Abraão diz a ele: é impossível você passar daí para cá ou eu daqui para lá, porque um imenso abismo nos separa. Aí ele faz um segundo pedido. Ele diz: então deixe eu voltar para contar para a minha família. Tem muita gente que está sendo enganado por jornalzinho, por propaganda. Deixa eu voltar para contar para eles não virem para cá. E Abraão fala assim: se eles não acreditaram nos profetas e nem nas escrituras, muito menos acreditarão em você. Deus está trazendo homens de Deus por amor a vós. O terceiro pedido desse homem é: então faz uma coisa, toca com uma gota de água na ponta da minha língua para aliviar a minha agonia. Você sabe o que é que novela e propaganda de cerveja anunciam o inferno? Como um churrasco que está acontecendo. Eles falam assim, ó, botam uma mulher bem bonita, malhada, uma mulher bombada, de biquíni, na porta assim do inferno, com um tridente, um chifrinho. Aí diz: o inferno é aqui, meu amigo, entra. Aí quando o cara entra no inferno, é isso que as cervejas mostram, as propagandas. Aí entra, aí lá tem uma piscina, tem um paredão, todo mundo dançando. Aí é gente namorando, bebendo uísque, bebendo cerveja, beijando na boca. Aí diz assim: aqui é o inferno. Que inferno é? Inferno aqui é. E o céu, como é? Deixa eu ir no céu. Aí vai lá no céu. O céu tem um anjinho tocando harpa. Aí ele diz assim: entra aqui para ver o céu. Quando ele abre a porta que entra no céu, aí tem uma nuvenzinha branca, um gramadozinho verde, uma macieira, outro anjinho sentado lá tocando também. Aí o cara fala assim: rapaz, o céu é legal, mas eu acho que o inferno é melhor. Parece infantil o que eu estou dizendo, gente, mas tem muita gente descendo para o ralo do inferno com essa enganação. Eu quero ir para o churrasco. Ele só esqueceu uma coisa: que o churrasco, a carne é dele. A palavra de Deus diz que nós estaremos numa agonia eterna. É um fogo, é a cama de verme. É uma escuridão tão grande que a gente não enxerga nem um palmo diante do nosso nariz. Lá em Êxodo fala nas 10 pragas do Egito que uma delas era a escuridão, que era até palpável por ser tão escuro. Uma simbologia do que é o inferno. E tem pessoas achando que inferno é churrasco, é piscina, é festa. Eu vi um homem famoso, já um senhor, um cantor de pagode, ele dando uma entrevista no Fantástico. E ele dizendo no Fantástico assim: eu acho que meu lugar, Deus me conhece, e eu acho que o meu lugar é praia, é cerveja, ver mulher bonita passando. Eu gosto disso aqui, eu sou carioca. Não, no céu não é muito para mim não. Aquele negócio de anjinho tocando harpa. Você vê, não importa a idade, querido. Maturidade não é idade. Tem gente que cresce, envelhece e nunca amadurece. Um homem de idade, mas não tem um conhecimento da palavra de Deus, se não for alcançado a tempo, é inferno. Você sabe que as igrejas nem falam mais de inferno hoje em dia? Parece conto de não, inferno não, acho que isso é uma história, uma historinha de fantasia. Querido, Jesus falou mais do inferno do que do céu. Sabe por quê? Porque Ele não quer que ninguém vá para lá. E deixa eu te dar outra notícia: o inferno, o diabo não vai reinar no inferno não. O inferno é a prisão que Deus fez para ele. Tem gente que pensa que o diabo vai sentar num trono e vai comandar o inferno. Aqui quem manda sou eu. Não. É a prisão dele.
E o que é que ele está fazendo? Enganando as pessoas com sedução, prostituição, distrações, levantando pessoas nas redes sociais para falar que o evangelho é mentira. E aí você vê aquele famoso bem-sucedido e fala, se ele está se dando bem na vida, deve ser porque ele está falando a verdade mesmo. Querido, o diabo usa muitas ferramentas e tem enganado a muitos. Tem muita gente que está sendo enganada, está sendo levada sutilmente, descendo para o inferno. Ninguém sabe do amanhã. A gente está aqui hoje, a gente não sabe nem se amanhece o dia. Mateus capítulo 7, a palavra diz assim: a porta que leva as pessoas ao inferno é larga, e muitos estão entrando por ela. Mas a porta que conduz à salvação, o caminho dela é estreito. E aí as pessoas normalmente param por aqui. Mas a mensagem de Jesus, porque foi o próprio Jesus que disse isso, ele disse: e poucos entrarão por ela. Eu estou diante das poucas pessoas que vão entrar. Jesus está falando, eu estou aqui pregando. Eu poderia pregar para vocês sobre música, sobre alegrias, e a gente fazer uma festa aqui, dançar e louvar o nome de Jesus. Isso seria maravilhoso. Mas, querido, se uma pessoa que está aqui se perder, nada disso valeu a pena. Eu prefiro que as pessoas que estão aqui todas saiam salvas daqui, porque aí sim haverá uma grande festa no céu. E não é essas festas que a gente vê por aí não, isso é fichinha. A palavra diz que anjos cantam, sons, trombetas tocam no céu. É muito maior do que o que o nosso coração ou mente imagina. O diabo, ele não pode enfeitar o inferno, irmão, porque o inferno é feio demais. Ele enfeita o caminho que se leva até lá, e ele vai distraindo pessoas, vai enganando pessoas. Tem pessoas até que estão entrando na moda evangélica. Não, eu estou na igreja, já estou lá na igreja. Isso não te salva. Sinto dizer isso, falo em amor pela sua vida. Não adianta você dizer que está na igreja, tá? Você pode até estar servindo, mas se Cristo não for a primazia da tua vida, de nada valeu. Colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Deixa eu falar de um assunto que eu não posso terminar essa pregação sem falar dela. Pessoas que pensam em tirar a sua própria vida. O suicídio é uma dor interna. É alguém que está afligida na sua alma. Pessoas que estão sendo afetadas. Umas atraídas e enganadas pelo vício do jogo, a jogatina. Outros que estão em depressão, em ansiedade, em comparação, comparando a sua vida com a do próximo. Ganhou uma geladeira, aí viu lá na internet que a irmã ganhou uma mais bonita, já não gosta mais da que ganhou. E a gente vai comparando e vivendo insatisfeitos. O apóstolo Paulo disse assim: sejam contentes em toda e em qualquer situação. E essa palavra contente não é alegre, não, é contentado com o que Deus já te deu. Seja grato com o que já está na tua mão, porque a gratidão traz multiplicação. E o suicídio tem tocado a mente das pessoas. Nunca aconteceu, nunca na história da humanidade, tantas pessoas tirando a sua própria vida, perdendo a vontade de viver. O diabo sabe que o tempo dele está curto, e ele está acelerando com a sua legião de demônios para tentar ainda mais, distrair ainda mais. Quando o pregador está falando, isso aí é um religioso, ele quer te enganar. É porque ele ataca a nossa mente, ele é um lançador de dardos inflamados. Mas em Efésios 6 disse: coloque o capacete da salvação. Porque o capacete é para proteger a nossa cabeça dos ataques do maligno. Ele vai atacar a sua mente. Existe uma batalha na mente todos os dias, meu irmão. Hoje estamos aqui na atmosfera de glória a Deus, a paz do Senhor, louvando a Jesus. Mas quando você cruzar aquela porta ali, daqui a pouco vem os ataques na mente. E você precisa estar firmado em Jesus Cristo. Ele disse que a chuva, a ventania, a tempestade vem para todos. Aquele que fez a sua casa na areia vai cair, é grande a sua ruína. Mas aquele que firmou a sua casa na rocha ficará de pé. Firmados na rocha que é Cristo. O suicídio, meu irmão, tem afligido até mesmo cristãos. E quando um suicida pensa em tirar a sua própria vida, ele não quer tirar a própria vida, ele quer tirar a dor que está dentro dele.
E por não saber, ele quer acabar, querido, mas ele não entendeu que se ele tirar a sua própria vida, ele se auto-julgou. Toda tempestade passa. Não existe tempestade que dure para sempre. O problema pode até estar demorando, mas ele vai passar, meu irmão. Ele vai passar. Muitas são as tentações dos justos, muitas são as aflições dos justos, mas de todas Deus a livra. Pessoas que elas falam assim: eu vou tirar minha própria vida para acabar com esse problema de uma vez por todas. Não faça isso, meu irmão. Você se julgou. Aquele que tira a própria vida tirou a maior dádiva dada por Deus. É isso que o diabo quer, que as pessoas se mata logo, nada dá certo para você, e começa a atacar a sua mente, você começa, aí vai se cortar, aí entra em depressão, aí não consegue dormir. Querido, coloca a tua cabeça no travesseiro chamado Jesus, entrega para Ele todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Pessoas ansiosas, Jesus Cristo está dizendo: lancem sobre mim o que é pesado para você. Deus não fez ninguém para carregar fardo, não. Ele disse: lance sobre mim. Em 1 Pedro ele diz assim: arremessem a mim. A palavra epirípito é: lance com toda a força aquilo que está pesado sobre a sua vida, porque eu tenho cuidado de vocês. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu, Jesus, os aliviarei. Provem de mim, conheçam de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha o que é que a palavra fala. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Abre aí comigo, rapidamente. O tempo está correndo, eu vou acelerar, eu vou ser fiel ao tempo. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos glória a Deus eu posso ouvir aqui na igreja? Aleluia, aleluia, aleluia. 1 Coríntios 3,16 diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 3,17, aí fala: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Querido, se você tirar e destruir o santuário de Deus, você se autocondenou, você se autojulgou. Você é lançado direto para a condenação. Mas todos nós que cremos em Cristo, seremos salvos. Não é por merecimento. Você pode ficar de pé? Os tangedores podem chegar. Dá um Fá maior para mim, Geraldo. Meus irmãos, eu quero que vocês entendam que isso aqui não é uma mensagem emotiva, não é uma mensagem para te convidar a uma religião, nem te chamar a uma igreja. Não é isso, entenda, até porque igreja é vontade de Deus. Igreja não é ideia de pastor. A igreja foi estabelecida por Deus. Lá em Apocalipse 4, Jesus disse assim: eu enviarei a mensagem ao anjo da igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. A igreja não é um lugar, meu irmão. A igreja é quando a gente está junto. Aqui é o lugar onde a igreja se reúne, por isso chamamos igreja. Porque a igreja sou eu e vocês quando estamos juntos. Você sozinho não é igreja. Você só é igreja quando está junto. É por isso que o diabo tem tanta raiva de igreja. Porque igreja não é projeto de homem, é projeto de Deus. Para que estejamos juntos, levantando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros. Você não ouviria essa palavra lá no shopping, não. É aqui que é lugar de salvação. Aqui é lugar de famílias transformadas. Eu tive a minha família era destruída. Eu era um adulto, era um mentiroso, um viciado. E a palavra de Deus me libertou. E sabe onde foi que eu aceitei Jesus, meu irmão? Numa igreja. A mensagem que veio para mim foi: eu achava que eu tinha que mudar primeiro. Eu era aqueles homens assim: não, eu tenho que mudar primeiro para aceitar Jesus. Porque eu achava que eu tinha que servir a Deus. Eu tinha essa consciência que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Mas eu achava assim: eu tenho que mudar primeiro, eu tenho tanta coisa para consertar.
eu tenho tantas falhas, eles não me conhecem, eu vou aceitar Jesus para amanhã estar no Facebook. Na época tinha só Facebook e Orkut. O pessoal vai ter vai me ver na igreja, depois vai me ver fazendo coisa errada. Eu não quero envergonhar o nome de Cristo. Só que aí um homem pregando, e ele disse uma frase, meu irmão. Ele disse assim: você, parece que ele estava falando só para mim, parece que ele leu meu pensamento. E ele disse assim: você que está querendo mudar primeiro para depois aceitar Jesus, venha para Jesus do jeito que você está, e Jesus vai mudar você. Eu fiz como é. Eu tanto tempo querendo mudar primeiro. Então eu criei em Jesus, que eu sabia que o que eu não podia fazer, Jesus podia. Eu digo, Ele é Deus, Ele consegue. Cada ano que passa eu estou pior. Eu digo, sabe de uma coisa? Eu creio que Jesus pode mudar a minha vida. E fui para frente. Fui lá na frente do altar e aceitei Jesus diante das pessoas, sabe? E aquilo ali foi um milagre na minha vida, meu irmão. Eu tinha tantos erros. E eu não conseguiria sair de um sequer, porque eu não tinha força para isso. Eu tentava, eu queria, mas não conseguia. E Jesus, de uma vez por todas. Querido, milagre não se explica, milagre se vive. A palavra é poderosa para despedaçar, seja o grilhão. A unção despedaça todo o jugo. Não é uma parte do jugo, não. A unção despedaça todo o jugo. Eu quero colocar um vídeo. Coloca um vídeo para mim rapidamente, por favor. Coloca o primeiro. Fica de pé, observe esse vídeo de pé. Esse vídeo é bem conhecido. Um jogador de futebol que estava jogando em Portugal. Quando teu sonho sair do papel, você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo. Já parou para pensar que todas estas pessoas já partiram deste mundo?
Jesus, ele disse, demais, Bruno. Eu disse, então, Tiago, é a hora de você entregar sua vida a Ele. Deixa eu dizer algo que está no meu coração aqui, meu irmão. Se você só tem amigo crente, tem algo errado. Você precisa ter amigos que não são cristãos. Porque essa pessoa precisa ser tocada por você. Entenda, meus irmãos, não estou dizendo para você se misturar com as pessoas do mundo. Eu estou dizendo que se no seu ciclo de amizade você só tem crente, você está dentro de uma bolha. Nós ficamos na terra por pessoas. Senão a gente aceitava Jesus e era logo arrebatado. Mas você ficou aqui porque tem pessoas que você vai alcançar. E eu lembro que eu disse assim, Tiago, meu irmão, aceite Jesus. Ele disse, eu estou me preparando, Bruno. Eu disse, preparando de quê, rapaz? Ele, não deixe Deus falar comigo. Eu disse, meu irmão, Deus já está falando com você, Tiago. Eu estou falando em nome de Jesus. Ele disse, Bruno, deixa eu me preparar. Sabe, um mês depois, ele estava almoçando com a mãe. E ele infartou na mesa do almoço. Você acha que Tiago sabia que aquele era o último almoço dele? Ele não morreu por causa da infecção, irmãos. Ele teve um infarto. A mãe dele, coitada, saiu pelas ruas gritando. Era um bairro assim, só de muro alto. As pessoas não saíam, ela voltou. E o filho terminou roxo, morreu nos braços dela. A gente não sabe do nosso amanhã. Coloca o último vídeo para a gente fechar. Nenhuma delas está mais no nosso meio. Viveram, trabalharam, correram atrás dos seus sonhos, foram felizes, porém tudo se foi. E você aí pensando apenas nas coisas desta vida, como se nunca fosse acabar. Que loucura! Assim como essas imagens, daqui 100 anos, ninguém que assiste este vídeo estará vivo. Somos apenas mais uma geração de tantas que já passaram por este planeta. Em média, a cada ano falecem 56 milhões de seres humanos. Muitas destas mortes ocorrerão longe, outras ocorrerão entre nós. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. A vida é uma chama frágil. A qualquer momento, sem aviso prévio, pode se apagar. Mesmo que o homem chegue aos 100 longos anos, isso é nada. Longa mesmo é a eternidade, pois lá não se contam os dias, meses ou anos. A vida na eternidade jamais terá fim. Mas é essa eternidade que o ser humano mais ignora, e vivem a vida como se fosse só aqui. Uma coisa é certa: todos os que partiram, passaram para a eternidade, com Deus ou longe dele. Não vale a pena gastar o breve tempo que temos aqui nesta terra com aquilo que é momentâneo e passageiro. Tudo passa e se acaba numa velocidade assustadora. Vemos as pessoas na corrida pelo corpo perfeito, nas propostas de enriquecimento rápido, tudo para depois ostentarem em suas redes sociais. Mas quando a morte chegar, e vai chegar, o que valerá tudo isto? O único bem que você levará desta vida é a sua alma. Quem investe no futuro da sua alma tem mais prazer no que lhe aguarda do que nas coisas insignificantes deste mundo. Imagine passar a eternidade com Deus,
Um lugar sem dor, nem lágrimas, nem lembranças do passado. Agora, não queira imaginar o que é passar a eternidade longe dele, num lugar onde só há choro e ranger de dentes. Valorize mais o que é eterno, não o que é terreno. Tenha convicção sobre o destino da sua alma na eternidade. Não viva um só dia sem ter certeza da sua salvação. Faça isso agora, porque sua vida está passando. Amém. Quando eu vim trazer a mensagem, eu estava orando hoje à tarde e o Espírito Santo disse assim, eu perguntando ao Senhor, Senhor, o que eu devo falar para a igreja? E ele disse assim, pregue como se essa fosse a sua última mensagem. Feche os teus olhos, meus irmãos.